Olá alunos, olá estudantes, olá concurseiros. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre potenciação. A gente vai ver de uma forma bem resumida, né, o termo potenciação, e também nós vamos ver um pouquinho de radiciação. Para isso, né, nós vamos ter que entender o que é a radiciação. Venha comigo aqui por quadro, né, para a gente entender, compreender, né, como se dá o processo de potenciação. Todo número elevado a outro número, ou seja, se nós temos um número inteiro que existe um outro número que está sobre ele, nós chamamos isso de potenciação, onde esse número que está levando o outro nas costas, vamos dizer assim, é chamado de base. Esse número que está acima do outro é chamado de expoente, e o resultado da operação é chamada de potência. Então, quando você diz aí, potência, né? Isso não é simplesmente frase aí de cantor sertanejo, mas sim uma expressão matemática, onde um número que está sobre o outro é igual a um resultado, e esse resultado é chamado de potência. Para resolver um problema de potenciação, nós vamos ter que analisar a nossa base. Se a nossa base aqui ela é positiva, independente do expoente, nós sempre vamos ter um resultado positivo. Exemplo, 5 elevado a 3. Quando eu falo 5 elevado a 3, é a mesma coisa de eu pegar esse 5, colocar ele 3 vezes, né? Vamos pegar o 5, colocar ele 3 vezes e no meio deles colocar o sinal de vezes. Então, 5 elevado a 3 é a mesma coisa de eu pegar o 5, repetir 3 vezes e colocar o sinal de vezes no meio. 5 vezes 5 vezes 5 vai dar um total de 125, como nós aprendemos aqui, ó. Então, 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Agora, se a base, né, se esta base é negativa, nós vamos ter que analisar duas coisas. Primeira, se a base é negativa e não tem um parênteses, significa que eu estou falando que é menos o valor 5 positivo elevado ao cubo. É como se eu estivesse falando assim, ó, conservando menos, e 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. O total seria menos 125. Agora, se essa base viesse entre parênteses, eu já ia fazer diferente. Eu estou querendo mostrar que é um número inteiro negativo que está sendo elevado a 3. É como se eu estivesse falando assim, ó, menos 5, colocando menos 5 3 vezes, colocando menos 5 3 vezes, com um sinal de vezes entre eles, ó. Um sinal de vezes, um sinal de vezes. Menos com menos, mais com menos, menos. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Daria um valor negativo aqui. Então, daria um total de menos 125. Agora, se esse valor é negativo e ele está dentro do parênteses, nós temos que analisar o expoente. Se esse expoente for ímpar, vai ser negativo. Se esse expoente for par, vai ser positivo. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó, menos 5. E vamos pegar agora um expoente, ao invés de ser ímpar, vamos pegar um expoente par. Vamos pegar o 2. Então, nós temos aqui menos 5 elevado a 2. Eu vou repetir o menos 5, já que ele está dentro do parênteses. Eu vou ter que repetir o menos 5 vezes menos 5. Menos 5 vezes menos 5, nós vamos ter aqui menos com menos, mais 5 vezes 5, 25. Ou seja, nós temos um número negativo dentro do parênteses e o expoente é par. Então, se nós temos um número negativo dentro do parênteses e o expoente é par, o resultado final vai ser positivo. Se eu tenho um número negativo fora do parênteses, independente se ele vai ser par ou ímpar, né? Pode ser par ou ímpar, o resultado vai ser negativo. Então, essa é a única diferença que nós temos que ter cuidado. Se aqui estiver no parênteses, o menos 5, tá vendo? Estiver no parênteses, se aqui for par, resultado positivo. Se aqui for ímpar, resultado negativo, como foi o exemplo aqui. Agora, se está fora do parênteses, independente se aqui é par ou é ímpar, o resultado vai ser negativo. Certo? Agora, se a base for positiva, independente também
do expoente, se é par ou se é ímpar, o resultado vai ser positivo. Então vamos resumir isso daqui para ficar mais fácil para nós. A base, que é o número que carrega o outro, se a base é positiva, independente do expoente, o resultado é positivo. Se a base é negativa, independente do expoente, o resultado é negativo. Mas se a base é negativa dentro do parênteses, se for ímpar, negativo. Se for par, positivo. Deu para todos compreender? Vamos então aí para algumas propriedades que existem dentro da potenciação para a gente aí aprender de uma vez. Preste atenção comigo. Nós vamos ver agora algumas propriedades da potenciação. Entre elas, nós podemos perceber o seguinte: toda vez que eu tenho um número elevado a um número natural, esse número natural, gente, quando eu falo número natural, é números maiores do que zero, né? E números usados para contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, qualquer base elevada a um número natural vai ser a repetição da base, a quantidade de vezes que é o expoente, e sempre de uma base para outra vai estar o sinal de vezes. Então, se aqui esse n fosse igual a 2, nós teríamos 2. Mas se aqui não for igual a 2, nós vamos ter aqui a quantidade de vezes que tem o expoente. Então, se aqui for 10, vai ter 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, o 5 repetindo 10 vezes e entre eles o sinal de vezes. E o resultado da multiplicação de todos os 5 seria o resultado de 5 elevado a 10. Agora, imagina que eu tenho uma base e o meu expoente é um inteiro, ou seja, não é mais um número natural, é um inteiro, ou seja, pode também ser número negativo. Quando eu tenho uma base elevada a um número negativo, para mim resolver, eu vou ter que transformar esse expoente em um expoente positivo. Eu tenho que transformar esse expoente negativo em um expoente positivo. Então, para isso, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. O processo para transformar é você imaginar que aqui embaixo sempre vai existir um número. Então, é o número 1, porque 5 dividido por 1 é 5. E aí você vai inverter. Vai ficar 1 dividido por 5 elevado, aí você pode colocar o parênteses aqui, elevado a n. Isso é a mesma coisa que 1 elevado a n e 5 elevado a n. Vamos imaginar o mesmo caso aqui, só para você entender. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho aqui o número 3 elevado a menos 2. Só para você compreender. A base, e nós temos aqui um expoente negativo. O que nós vamos fazer para responder? Abaixo do 3 vai existir o número 1. Então, nós vamos inverter, vai ficar 1 dividido por 3 elevado. Aqui era negativo, passa a ser agora positivo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a parte de cima e elevar a 2 e a parte de baixo também elevar a 2. Então, isso daqui vai ficar da seguinte maneira: 1 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 2. Resolvendo 1 elevado a 2 é a mesma coisa que eu repetir o 1 duas vezes, com sinal de vezes no meio. E o 3 elevado a 2 eu vou repetir o 3 duas vezes, com sinal de vezes no meio. Então, resolvendo aqui, ó, 1 vezes 1, 1. E 3 vezes 3, o resultado vai ser 9. Então, eu posso dizer que 3 elevado a menos 2, ele vai ter um resultado igual a 1 sobre 9. Esse seria o resultado de 3 elevado a menos 2. Agora, existe uma outra maneira da gente também fazer isso. Por exemplo, suponhamos que em vez de ser um número, a base ser um número racional, seja aqui um número fracionário. 4 dividido por 5 elevado a menos 2. Agora eu estou tendo uma fração, ou seja, a minha base é uma fração elevada a um número negativo. Como eu disse que a gente tem que fazer, então, a inversão, nós vamos trocar de posição. O 5 vai para a parte de cima e o 4 vai para a parte de baixo. Agora eu vou colocar ele entre parênteses e o 2, que era negativo, vai ficar positivo.
Resolvendo agora, nós vamos ter, ó, o 5, a parte de cima, elevado a 2, dividido por o 4, que é a parte de baixo, elevado a 2. Resolvendo aqui, nós vamos ter 5 elevado a 2, é a mesma coisa que 5 vezes 5. E 4 elevado a 2 é a mesma coisa que 4 vezes 4. Resolvendo aqui, nós vamos ter 5 vezes 5 é a mesma coisa que 25. E 4 vezes 4 é a mesma coisa que 16. Então, a resposta de 4 sobre 5 elevado a menos 2 é 25 sobre 16. Então, quando é uma fração, eu vou pegar a parte de baixo, que nós chamamos de denominador, e levar para cima, e a parte de cima, que é numerador, levar para baixo, tá vendo? E aí eu vou tirar o menos do expoente, ele vai ficar positivo. Essa é uma das primeiras propriedades que nós vamos entender aqui na questão. Existem outras propriedades. Quais são elas? Qualquer base elevada a zero é igual a 1. Então, qualquer base elevada a zero é igual a 1. Olha aqui para você ver. A elevado a zero é igual a 1. E se eu fizesse assim, professor? 2 elevado a zero. Independente do número que está sendo elevado a zero, a resposta sempre vai ser 1. 2 elevado a zero é 1. 1 elevado a zero é 1. 3 elevado a zero é 1. 100 elevado a zero é 1. Independente, qualquer número elevado a zero é 1. Outra coisa interessante dentro da potenciação para nós é qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, eu posso dizer, ó, que qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Olha aqui, a elevado a 1 é igual a, é outra propriedade da potenciação. Então, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 17 elevado a 1 é igual a 17. Independente do número, se ele está sendo elevado a 1, ele é igual a ele mesmo. Outra coisa que é importante para nós dentro da potenciação é quando a gente tem potência de potência, ou seja, existe aqui um número, ó, elevado a outro número, então a elevado a n elevado a m. Ou seja, um número elevado a um outro número e elevado a um outro número. Então, quando eu tenho potência de potência, eu vou conservar a base, que é o que está carregando os números nas costas, vamos dizer assim. Vou conservar e vou multiplicar os dois expoentes. Então, vai ser n vezes m. Essa será a resposta de a elevado a n elevado a m. Um exemplo aqui, ó, tá aqui, ó, a elevado a m elevado a n é igual a m vezes n. Ó, 10 elevado a 3 elevado a 7. 10 elevado a 3 elevado a 7, ó, eu vou conservar o 10, tá aqui, ó, conservar o 10 e multiplicar 3 vezes 7, 21. Então, aqui é a resposta, 10 elevado a 21. Outra propriedade também que nós podemos perceber é a propriedade onde nós temos um expoente fracionário. Por exemplo, a elevado a uma fração, elevado a m dividido por n. Quanto que é a elevado a uma fração m por n? Quando o m não divide por n para a gente transformar em um número só, a gente vai resolver da seguinte maneira. Para resolver essa potenciação, a gente cria um radical, coloca a nossa base dentro, e nós vamos pegar o denominador, transformar no índice, vamos colocar ele aqui dentro, e nós vamos pegar o m e elevar a base. Então, eu posso dizer que a elevado a m dividido por n é a mesma coisa que raiz enésima de a elevado a m. Olha um exemplo aqui. A elevado a x sobre y. Então, o y, que é o denominador, vem aqui, e o x, que é o numerador, vem acima do a. Um exemplo, 49 elevado a 1 sobre 2. Então, ó, 49 elevado a 1 sobre 2. Vamos fazer isso daqui.
elevado a 1 sobre 2. Como o 1 e o 2 não dá para dividir, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar a raiz, vou pegar o 49 que é base e vou colocar aqui dentro. Então, 49 eu ponho aqui. O denominador, ou seja, a parte de baixo é 2, eu vou colocar aqui. Mas aqui dentro não precisa aparecer 2, ou seja, o único número que não aparece aqui é 2. Então, aqui dentro só vai existir números maiores ou iguais a 2. E o 2 não aparece. Toda vez que não tem nada é 2. Então, se eu for colocar o 2 aqui, vai sair do alinhamento matemático. Então, não precisa eu colocar 2. E aqui eu vou colocar 1. 49 elevado a 1. E 49 elevado a 1, nós sabemos que é 49 elevado a 1 é 49, então não precisa fazer. Raiz quadrada de 49 é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 49. E nós já sabemos que é o 7. 7 vezes 7, 49. Pronto, então, raiz de 49 é 1. Então, o 2 aqui, ó, a gente não precisa aparecer, não precisa a gente pôr, porque toda vez que não tem nada aqui, significa que é o 2. Raiz quadrada de 49 é 7. Ok? Então, nós aprendemos aí algumas propriedades. Vamos ver mais outras propriedades que existem dentro da potenciação. Outras propriedades que existem, nós podemos dizer, chamar, né, e falar da propriedade da multiplicação. Se eu tenho bases iguais, ó, 7 elevado a m vezes 7 elevado a n. Eu tenho aqui uma multiplicação de potenciação, um número elevado a m, que está multiplicado a esse mesmo número elevado a n. Se as bases são iguais, eu vou conservar as bases e vou somar os expoentes. Então, aqui vai ser m somado com n. Então, vamos dar um exemplo aqui numérico. 7 elevado a 6 vezes 7 elevado a 5. Então, temos aqui 7 elevado a 6 vezes 7 elevado a 5. As bases são iguais, eu vou conservar as bases. Então, vou conservar o 7. Como aqui é multiplicação, ó, o que está tendo aqui é multiplicação, então eu vou somar 6 mais 5. 6 mais 5. Então, o resultado disso daqui vai ser o 7 conservado e o 6 somado com 5 é a mesma coisa que 11. Então, 7 elevado a 11 seria a resposta de 7 elevado a 6 vezes 7 elevado a 5. A outra propriedade é a propriedade da divisão. Então, se eu tenho aqui, ó, 7 elevado a m vezes 7 elevado a n, tá? Eu estou colocando 7 aqui, mas as bases podem ser qualquer base. Tá? Poderia ser 8, 20, né? Poderia ser 20, 20, poderia ser 30 e 30, poderia ser 4 e 4, independente do número. Então, as bases aqui, ó, se as bases forem iguais, no processo da divisão, nós vamos fazer diferente. Na divisão, nós vamos conservar a base e nós vamos subtrair os expoentes. Então, vai ser m menos n. Então, se a gente tem o exemplo numérico aqui, ó, 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 3. A resposta vai ser, conserva-se o 7, 5 menos 3, 2. A resposta vai ser 7 elevado a 2. Agora, existe um fator que a gente tem que tomar cuidado aqui, ó. 7 elevado a 4 dividido por 7 elevado a menos 2. Note que as bases são iguais e está no processo de divisão, então vai ser subtração. Eu conservo a base e vou subtrair os expoentes. 4 menos, só que aqui é menos 2, então vou ter que colocar 7 menos 2. Como não pode ficar dois sinal negativo junto, eu coloco um parênteses. Conserva aqui e vai ficar 7. 4 menos menos 2. Menos com menos é mais, então vai ficar 4 mais 2. Então, aqui nós vamos ter 4 mais 2. Isso significa que 7 elevado a 4 mais 2 é a mesma coisa que 7, vou colocar o resultado aqui, 4 mais 2 é 6. Então, eu posso dizer que quando existir um número negativo aqui, na segunda, né, no segundo número,
e eu vou ter que fazer o jogo do sinal quando aqui é dividir. Existe também o outro processo que nós podemos dizer o seguinte: se nós temos aqui, ó, um número A vezes B elevado a 3, eu posso dizer que isso daqui é a mesma coisa que A elevado a 3 vezes B elevado a 3. Então, quando eu tenho dois números multiplicados aqui elevado a 3, eu posso dizer que esse número está elevado ao 3 e que esse outro número também está elevado ao 3. Então, são esses os processos, né, as propriedades da potenciação. Existe também as potenciação, que nós chamamos potenciação de base 10. É quando nós temos uma potência sobre a base 10. E como é que a gente resolve isso? Nós temos aqui 10 elevado a 0, já sabemos que qualquer número elevado a 0 é 1. 10 elevado a 1, já sabemos que qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 10 elevado a 2 é a mesma coisa de eu repetir o 10 duas vezes com sinal de vezes no meio. Mas como aqui a base é 10, existe um processo que facilita a resolução do cálculo. 10 elevado a 2, basta a gente pegar o 1, e como aqui o expoente é 2, a gente coloca 2 zeros. Então, 10 elevado a 3, a gente pega o 1, como aqui é 3, a gente põe 3 zeros. Então, 10 elevado a n é a mesma coisa, a gente pôr o 1 e repetir o 0 n vezes. Então, se eu falo para vocês o seguinte, né, quanto que é 10 elevado a 6? Simples, basta você pegar o 1, como aqui é 6, você vai colocar 6 zeros. E aí você vai achar a resposta de 10 elevado a 6. Nós vamos também entender agora o processo chamado de notação científica. É quando a gente vai pegar um número e escrever através de uma multiplicação por base de 10. Temos aqui o número 3.840.000 e eu quero escrever esse número em notação científica. Gente, todo número, quando não tem nenhuma vírgula, significa que na última casinha, ou seja, no último algarismo dele, vai existir uma vírgula. Se eu quero escrever esse número em notação científica, eu vou ter que deslocar essa vírgula para um local onde o que antecede a vírgula não seja números menores do que 0 e que não seja números maiores do que 9. Ou seja, tem que estar entre 1 e 9, né? Ou seja, 1 menor ou igual a esse valor que vai ficar antes da vírgula, menor ou igual a 9. Como assim? Se a vírgula está aqui, preste atenção comigo, todos os números que antecedem a vírgula está formando 3.840.000. É um número maior do que 1. Então isso não pode acontecer. Agora veja comigo, se eu colocar essa vírgula aqui, se eu tirar essa vírgula daqui e colocar aqui, o que acontece? Antes da vírgula está ficando o que? 384.000. É maior do que 1 e é maior do que 9 também. Não pode ficar. Agora vamos imaginar que eu coloque essa vírgula aqui. Antes da vírgula está ficando 384 e 2 zeros, ou seja, 38.400. Ainda não está entre 1 e 9. Então não posso deixar essa vírgula aí. Agora imagina se eu coloco essa vírgula aqui. O que antecede a vírgula é 384, que também não está entre 1 e 9. Então eu não posso deixar ela aí. Então se eu trazer para cá, mesmo assim os dois números que estão aqui ainda não está entre 1 e 9. Então, para que eu possa deixar com que essa vírgula fique, eu tenho que colocar ela aqui. Colocando essa vírgula aqui, o número que antecede a vírgula é 3, e 3 está entre 1 e 9. Então, se o 3 está aqui, essa vírgula vai ficar aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Essa vírgula estava aqui. Essa vírgula estava aqui. E ela passou a estar aqui. Então, você vai repetir todo o número, né? 3,84. Quando aqui todas as casas da frente for 0, não precisa mais colocar. Agora, se tivesse outro número no meio aqui, aí teria que repetir tudo. Mas como é tudo formado por 0, não precisa colocar. Aí você vai colocar 10
elevado a. A vírgula saiu daqui e foi para cá. Quantas casas pulou? Pulou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu posso dizer que nós vamos colocar aqui como expoente do 10 o número 6, né? Entendendo novamente, ó, pulou 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então nós vamos ter aqui 3,84 vezes 10 elevado a 6. Está aqui a transformação em notação científica. Agora vamos ver esse caso aqui. Aqui nós saímos da sua direita para a esquerda. Então você está saindo, ó, da direita e caminhando para a esquerda. Quando você está fazendo esse trajeto, o expoente é positivo. Agora vamos ver esse número aqui. Está 0,000049. O que antecede a vírgula não está entre 1 e 9. Se eu colocar aqui, não está entre 1 e 9. Se eu colocar aqui, não está entre 1 e 9. Se eu colocar aqui, né, não está entre 1 e 9. Se eu colocar aqui, não está entre 1 e 9. Então eu vou ter que colocar aqui, porque vai dar 4 aqui. Agora note, vezes 10. Só que vamos lá, essa vírgula saiu daqui e ela parou aqui. Quantas casas ela pulou? 1, 2, 3, 4. Ela pulou 5 casas, 5. Só que como saiu da esquerda para a direita, tá vendo que a setinha agora é nesse sentido? Então, como saiu daqui e está caminhando para a direita, o expoente vai ser negativo. Então, 10 elevado a menos 5. Então, caminhando nesse sentido, o expoente é positivo. Caminhando nesse sentido, o expoente é negativo. Nós vamos aprender agora um pouquinho sobre radiciação. Preste atenção comigo. Nós vamos aprender um pouquinho agora sobre radiciação. Na radiciação, nós temos um número dentro de um símbolo, né? E aqui dentro nós vamos ter um outro número que nós chamamos de raiz enésima. E esse valor aqui, que é o resultado, é chamado de x. Então, toda vez que a gente falar em radiciação, vai ter que vir esse símbolo, né? Como se fosse um V aqui com um tracinho. Esse símbolo é chamado de radical. O número que fica dentro desse símbolo é chamado de índice. Lembrando que esse número tem que ser sempre maior ou igual a 2. E o 2 nunca aparece, né? Quando não vier nada aqui, significa que tem o 2. Agora, 3, 4, 5 é obrigatório aparecer aqui dentro, né? 6, 7. Só não é obrigatório aparecer o número 2. Esse azinho que fica dentro, né, desse símbolo é chamado de radicando. E esse resultado, né, é chamado de raiz. Para resolver uma radiciação, é importante conhecermos os números primos. Os números primos são aqueles que dividem somente por 1 e por ele mesmo. Olha o 2. 2 só divide por 1 e por ele mesmo. O 3 só divide por 1 e por ele mesmo. O 41 só divide por 1 e por ele mesmo. Não existe outro divisor para 41. Diferente do 9, né? Se a gente pegar o 9, por exemplo, o 9 divide por 1, por 3 e por ele mesmo. Aí já não é número primo, porque existe mais de 2 divisores. Para ser número primo tem que ter apenas 2 divisores. Divide por 1 e por ele próprio. Ok? Então, para a gente resolver uma raiz, nós vamos ter que lembrar dos números primos. Por quê? Porque nós podemos ter a seguinte, ó. Podemos ter aqui o exemplo de raiz quadrada de 100. Como é que a gente faz para resolver a raiz quadrada de 100? Na realidade, eu estou procurando um número que multiplicado por ele mesmo dê 100. Essa é a realidade, essa é a função da raiz, ou seja, um número que multiplicado por ele mesmo. Por que por ele mesmo? Porque aqui tem 2. Então, um número que vai se repetir 2 vezes com o sinal de multiplicação que dá 100. É como se eu fizesse assim, ó, um número vezes esse número, essa quantidade de vezes, e quando aqui não aparece nada é 2. Qual é esse número que multiplicado por ele mesmo, né, 2 vezes no caso, para dar 100? Então, para isso, basta a gente fazer o seguinte, ó. Basta a gente usar os números primos
para então achar o resultado, a raiz do número. Então você vai pegar o número que está dentro do radical, que é 100, e vai começar a dividir pelos números primos, começando sempre pelo menor, o 2. 100 dividido por 2 fica 50. Pronto. 50 dá para dividir por 2 ainda? Dá. Se dá, você continua. 50 por 2, o restante aqui é 25. Então vamos ter aqui, ó, 25. 25 dá por 2? Não dá. Você vai para o próximo número primo. 3. Dá por 3? Não dá. Você pula para o próximo, é 5. 25 não dá por 2 nem por 3, vai dar por 5. 25 por 5 sobra 5. 5 dá para dividir por quem? Dá para dividir por 5 ainda? Dá. 5 por 5 sobra 1. Quando chegar aqui, ó, o resultado, o resto 1, a gente para. O que nós vamos fazer agora? Como aqui é 2, nós vamos juntar os iguais de 2 em 2. Então, ó, nós temos aqui 2, 2. Então, nós vamos pegar, juntar. Cada vez que eu junto, ele se transforma em 1. Os 2, 2 transformou em 2. Os 2, 5 transformou em apenas 1, 5. O que eu faço agora? Eu vou fazer isso, ó. 2 vezes 5, 10. Eu vou colocar aqui, que é o resultado da raiz quadrada de 100. Agora, esse número pode não ocorrer de se ter par para alguns deles. Por exemplo, raiz quadrada de 12. Não é uma raiz exata. O que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui para você entender. Vamos pegar o 12 e vamos começar a dividir pelos primos, começando pelo menor, que é 2. 12 dividido por 2, 6. Dá para dividir por 2 ainda? Dá. 6 por 2, 3. 3 dá para dividir por 2? Não. Vamos para o próximo número primo, que é o 3. 3 por 3 vai dar quanto? 1. Juntando aqui, ó, eu tenho os dois iguais, vai formar em um só. Só que o 3 não tem par. O que acontece? O 2 que está sozinho aqui, que está com par, ele vem para o lado de fora, não tem ninguém para me multiplicar ele. Aí eu conservo a raiz, já que esse daqui não tem par, ele tem que ficar dentro da raiz. A mesma raiz aqui com o mesmo índice. Vamos um exemplo aqui para você entender melhor do que eu estou falando. Vamos pegar aqui, ó, raiz quinta de 64. Olha, eu quero a quinta raiz de 64, ou seja, um número que está multiplicando. Eu estou colocando esse número 5 vezes com o sinal de vezes entre eles. Tá vendo? O número 5 significa que esse número vai repetir 5 vezes, e ele vai estar aí com o sinal de vezes entre eles. E a multiplicação deles tem que dar 64. O que eu vou ter que fazer? Fazendo pelo método da fatoração, nós vamos fatorar aqui pelo número primo. O menor deles é o 2. 64 por 2, 32. Dá por 2 ainda? Dá por 2 ainda. 32 por 2 dá 16. 16 por 2 vai dar 8. 8 por 2 vai dar 4. E 4 por 2 vai dar 2. 2 por 2 vai dar 1. Agora note, nós temos aqui raiz quinta, então nós vamos agrupar de 5 em 5, ó. Não mais de 2 em 2, mas de 5 em 5, porque ali o índice é 5. Olha aqui, contei aqui 5 números iguais, eles formam um único só. Então, os 5 números aqui formou um único 2. Só que ficou um 2 que não tem mais 4 para fazer aí uma junção de 5 com ele. Então, o que eu vou fazer? Esse 2 que é o resultado da junção de 5, ele fica para o lado de fora aqui, ó. Aí eu vou conservar a raiz do jeito que ela é, coloco 5 aqui. E esse 2 que ficou sozinho, eu coloco ele aqui dentro. Resultado, nós vamos ter 2 raiz quinta de 2. Deu para todos compreender? Vamos ver também aí algumas propriedades da radiciação. Algumas propriedades existem dentro do assunto de radiciação. Entre eles é quando a gente multiplica duas raízes com o mesmo índice. Então, o que é o índice? É o número que vai aqui dentro da raiz. Então, se a gente tem aqui, ó, uma raiz n de A vezes uma raiz n de B, note que os índices são iguais. Quando os índices são iguais, a gente conserva o índice com o radical e multiplica o radicando. A vezes B
AB. Então nós vamos ter o seguinte, é como se eu estivesse falando assim, ó. Raiz quadrada, né, de 6 vezes raiz quadrada de 8. Note que as raízes, né, os dois índices aqui são iguais, ou seja, aqui é 2, que não aparece. Eu vou conservar. Toda vez que for igual, eu conservo. 6 vezes 8, o resultado vai ser igual a 48. Então, nós vamos ter aqui, ó, que raiz de 6 vezes raiz de 8 é a mesma coisa que raiz de 48. E a raiz de 48 nós já aprendemos como calcular, né? Nós aprendemos agora, a gente pega e faz pela fatoração dos números primos, que é a mesma coisa que, se eu pegar aqui por 2, vai dar 24. Se eu dividir aqui por 2, vai dar 12. Se eu pegar 12 por 2, vai dar 6. 6 por 2 vai dar 3. E 3 só dá por 3, e o resultado é 1. Então, juntando aqui de 2 em 2, já que aqui é 2, ó, esses dois formam um único. E esses outros dois também vai formar um único. 2 vezes 2, já que eles tiraram aqui, já que eles se juntaram. 2 vezes 2, 4. O 3 não tem par para ele, ele fica dentro da raiz. Essa seria a resposta. Agora, quando eu tenho multiplicação de índices diferentes, aí é que vai pegar um pouquinho. Por exemplo, suponhamos que eu tenha aqui raiz quadrada de 6 vezes raiz cúbica de 8. Ou seja, note que esse índice é diferente desse. Aqui é um 2, né, que não aparece, e aqui é um 3. O que eu vou fazer então? Eu vou ter que tirar o MMC de 2 e 3. Para mim tirar o MMC, eu coloco os dois números juntos, ó, 2 e 3, e começo a dividir pelos primos. Então, o menor primo aqui, ó, entre esses dois números, dá para dividir pelo 2, que é o menor primo? Dá. O 2 por 2 é 1. Quando o outro número não dá, você conserva. Então, conserva o 3. Eu tenho 1 e o 3. O 1 a gente não mexe. O 3, qual é o divisor dele? A gente vai tirar ele, vai dividir ele por que número primo? Por 3. Né? Ele não divide por 2. 3 por 3 dá 1 e o 1 conserva. Quando chegar aqui no 1, a gente finalizou. Aí a gente vai pegar aqui, ó, todos os resultados, todos os números que nós usamos, e vamos multiplicar entre si. 2 vezes 3, o resultado vai ser 6. Então, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6. Então, para mim resolver, primeiro eu faço o MMC, que deu 6. Aí eu vou fazer uma outra raiz com o resultado do MMC, que foi 6. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o 6, colocar aqui, vezes, vou pegar o 8 e colocar aqui. Por que eu coloquei vezes? Porque aqui está multiplicando. Se aqui fosse dividindo, eu colocaria dividido aqui. Então, coloquei o 6, que é a base desse, né, que é o nosso radicando desse, e peguei o 8, que é o radicando da outra raiz. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, eu vou pegar o 6 e dividir pelo índice 2. 6 dividido por 2, 3. Quem estava lá abaixo do índice de 2 era o 6. Então, em cima do 6, eu vou colocar o resultado, que é 3. 6 dividido por 2 dá 3. Então, aqui embaixo, eu vou colocar o 6. Pronto. 6 dividido por 3, 2. Quem estava lá abaixo do índice de 3? O 8. Então, no lugar em cima do 8, eu ponho o 2. Resultado é esse. Raiz, a sexta raiz de 6 ao cubo vezes 8 ao quadrado. Seria o resultado de uma multiplicação de índices, de uma radiciação de índices diferentes. A divisão é a mesma coisa. A única coisa que muda é o sinal aqui entre um e outro, que agora passa a ser divisão. Então é assim que se dá a multiplicação com índices iguais e com índices diferentes. Na divisão, como nós vimos aqui, é a mesma coisa, ó. N de uma raiz dividido por N de uma outra raiz. Se os índices são iguais, eu posso conservar e dividir um número pelo outro. Agora, quando eu tenho uma raiz elevada a uma potência, que é o caso aqui, raiz de n elevada a raiz de n, raiz
n de a elevado a m, é a mesma coisa de eu falar que é a raiz de n elevada a m. Então, ou seja, esse número que é o nosso radicando, ele vai ser elevado à potência, enquanto que o índice mantém como está. Exemplo, raiz cúbica de 5 ao quadrado. O que é que nós vamos ter aqui? Preste atenção. Eu vou conservar, né, a minha raiz, o meu radical com o meu índice. Então, qual é o radical com o índice aqui? Então, é a raiz cúbica. Vou pegar o 5, que é o meu radicando, e vou elevar a potência que está aqui, 5 ao quadrado. Então, eu posso dizer que o resultado vai ser raiz cúbica de 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 25. Esse seria o resultado. Então, se a gente tem, por exemplo, raiz cúbica de 2 elevado a 6. Como é que ficaria? Vamos lá, para resolver isso daqui, ó, a gente ia manter o nosso radical com o índice, raiz cúbica de 2 elevado a 6. Agora tem um detalhe aqui. Aqui eu tenho raiz cúbica de 2 elevado a 6. Eu posso transformar esse 2 elevado a 6 em multiplicação de expoente 3 para mim ir eliminando. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou conservar a raiz cúbica. Vou pegar esse 2 e vou fazer o seguinte. Aqui é 6, eu vou usar o 3 vezes, novamente, o 2. Vezes, novamente, o 2. Como era 6, eu usei 3. Está faltando quanto aqui para ser usado? 3. O que eu vou fazer agora? Preste atenção. Aqui é a mesma coisa de eu fazer isso. Ó. Raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 3. Agora note, se isso e isso são iguais, eu posso eliminar. Ó. Vai eliminar, vai ficar somente o 2. Vezes, se isso e isso são iguais, pode eliminar, vai ficar apenas o 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, a resposta seria 4. Uma outra coisa também que a gente deve ficar atento em radiciação é quando nós temos a raiz dentro de uma outra raiz. Então, raiz a n raiz de m raiz de a. Então, quando nós temos aqui uma raiz dentro da outra, nós vamos multiplicar os índices e nós vamos conservar aqui o nosso radical. Então, por exemplo, nós temos aqui raiz quarta de raiz cúbica de 3. Isso é a mesma coisa que eu faço aqui um radical 4 vezes 3, 12. E conserve aqui o 3. A resposta seria a 12ª raiz de 3. Outra coisa que é importante para nós aprendermos quando se fala em raiz é quando a gente está trabalhando com expressão e a gente encontra uma fração com uma raiz no denominador. No denominador de uma fração é a parte de baixo. A parte de baixo aqui, ó, nunca pode ter uma raiz. Se tiver, você vai ter que fazer o quê? Se tiver, você vai ter que eliminar, né, essa raiz para ficar em um número. Então, toda vez que a gente for eliminar, se isso daqui é um número que é quadrado, né, ou seja, se não vir nada aqui, basta eu multiplicar por raiz de 5 e dividir também pela raiz de 5. Por que eu vou fazer isso? Preste atenção. Aqui não existe 1. Aqui é um 2, quando não aparece, certo? Eu precisava de 5 elevado a 2 para que eu pudesse eliminar o 2 aqui e o 2 aqui. Então, para isso, ó, basta multiplicar novamente mais 5 sobre 1.
Porque vou conservar, ó, a raiz 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1, somos expoentes, vai dar 5 elevado a 2. É como se eu estivesse falando assim, ó, 3 raiz de 5 elevado a 1, que é 5, dividido por raiz de 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1 aqui, vai dar 5 elevado a 2. E como aqui é um 2, aqui também é um 2, vai eliminar isso daqui e vai eliminar isso daqui, ficando apenas o 5. Então, a resposta vai ser 3 raiz de 5 sobre o número 5. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Nessa outra parte aqui, desse exemplo, nós temos 2 raiz quinta de 9. O 9 eu posso escrever ele como sendo 3 ao quadrado, né? E aqui o que eu vou ter? Aqui eu vou ter o seguinte, ó, 2 sobre raiz quinta de 3 ao quadrado. Eu preciso eliminar agora esse raiz quinta de 3 ao quadrado. Aqui é um 2 e aqui é o 5, então eu estou precisando de multiplicar isso daqui por um outro 3, onde a soma de 2 é elevada a um outro expoente que dê 5. Então, só pode ser 2. Aqui nós vamos ter 3 raiz de 3. Por que 3 raiz de 3? Porque o mesmo que eu fazer embaixo, eu tenho que fazer em cima. Note que nós vamos ter aqui, ó, raiz quinta, tá? Raiz quinta. Note que nós vamos ter aqui o seguinte. Raiz quinta de 3 elevado a 3. Por quê? Porque na hora de eu multiplicar, ó, eu vou conservar os índices, né? Raiz, o radical com índice, raiz quinta. 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 3, que é o cubo, vai dar 2 mais 3, 5. Vou ter um 5 aqui e um 5 no expoente que eu vou poder eliminar. Então, vai ficar 2 raiz quinta de 3 elevado a 3, que é 27, dividido por raiz quinta de 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3, vai dar 3 elevado a 5. E raiz quinta de 3 elevado a 5 é 3. Então, a resposta aqui seria 2 raiz quinta de 27 dividido por 3. E aí, nós vamos ter a adição e subtração de radiciação. Preste atenção comigo, para você entender. O processo de adição e subtração de raízes funciona da seguinte maneira. Nós só podemos fazer adição e subtração de raízes com o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, ó, tá vendo? Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Quando a gente tem soma e subtração de raízes com o mesmo índice e mesmo radicando, a gente só vai somar os números que antecedem as raízes. Quando não vier nada, significa que existe o número 1. Então, nesse caso aqui, nós temos, ó, 3 mais 5, 8. 8 menos 4. A resposta vai ser 4. E já a raiz a gente vai conservar. Agora, nós temos aqui raiz de 27 menos raiz de 75 mais raiz de 48. Quando nós temos aqui índice iguais, mas os radicandos são diferentes, a gente tem que ver se, quando a gente resolvê-los, se eles ficam com também o mesmo radicando. Então, vamos pegar 27. Quando a gente pega 27, ó, para resolver, raiz quadrada de 27, nós vamos ter o seguinte. Raiz quadrada de 27 vai dividir primeiro por 3, vai dar 9. Continua dividindo por 3, dá 3. Continua dividindo por 3, dá 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 ao quadrado, vamos juntar de 2 em 2, vai dar 3, e vai sobrar outro 3 sem ninguém. Então, vamos ficar aqui, ó, 3 raiz de 3, menos raiz de 75 agora. Nós vamos pegar o 75 e vamos fazer o mesmo processo. 75 não dá por 2, dá por 3. 75 por 3 dá 25. 25 por 3 não dá, vai dar por 5. Vamos lá. 25 por 5 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Juntando os iguais de 2 em 2, nós vamos ter o 5 e ficou 3 fora. Então, menos 5. Vamos conservar a raiz com o 3, já que não tem par para ele. Mas, vamos fazer o mesmo processo com
48. Vou pegar o 48 aqui, ó. E vamos começar a dividir pelos números primos. 48 por 2 vai dar 24. 24 por 2 vai dar 12. 12 por 2 vai dar 6. 6 por 2 vai dar 3. E 3 por 3 vai dar 1. Juntando aqui de 2 em 2, ó, nós vamos ter o seguinte. Aqui vai ficar um único 2. Aqui esses dois vai ser 1, 2 só. 2 vezes 2, 4. Vai sobrar o 3. Que vai ficar dentro da raiz. 4 raiz de 3. Agora note que ficou com os índices e os radicando iguais. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Então, eu vou pegar 3 menos 5 dá menos 2. Menos 2 mais 4 vai dar 2 positivo. E a raiz eu vou conservar, que é a raiz de 3. Essa é a resposta. Espero que você tenha entendido. Peço a você para se inscrever no canal, para divulgar o vídeo também, né? Compartilhar, deixar os seus comentários, para que nós possamos crescer cada dia mais, divulgando a matemática de maneira simples, para que você possa aprender e aplicar tanto em sala de aula, como também no concurso público que você irá prestar e até mesmo no vestibular. Fique com Deus. Tchau. Um beijo.